Se dentro de campo, Curitiba até que não está tão mal, vem de 3 jogos sem derrota, 2 vitórias, 1 empate, tem chances ainda remotas matemáticas de se classificar, fora de campo parece que uma nuvem negra cobre o Couto Pereira. Daí, beleza? Eu sou o Cristian de Graça, você está no meu canal Curitiba em Crônicas, um espaço para tratar de Curitiba e coisas tenebrosas que assolam o Verdão do Alto da Glória. Mas antes de mais nada, antes da gente falar desses casos misteriosos, desses problemas judiciais que o Curitiba vai enfrentar nessa semana, eu peço que você dê o seu like, curta o Curitiba em Crônicas, compartilhe, mande mensagens e interaja conosco, beleza? Você que é coxa branca, dá uma força para o canal, para o Curitiba em Crônicas. Falando a respeito do tema desta crônica, Curitiba terá aí nessa semana alguns julgamentos. O caso Robson, o caso das bets, das casas de apostas, e também o julgamento daqueles torcedores que arremessaram objetos no gramado no jogo contra o Goiás. Curitiba pode perder mandos. A coisa não tá fácil para o Curitiba. Muitos problemas aí que o Curitiba vai ter que enfrentar. Fora, claro, vencer os seus jogos para permanecer brigando pro acesso para a primeira divisão do ano que vem. Mas fora de campo, algumas coisas podem atrapalhar ainda mais o foco da torcida, dos dirigentes, do clube de uma maneira geral. Primeiro, o julgamento do Robson amanhã no STJD. O jogador está indiciado por uma conduta violenta naquela entrada que ele deu no jogador, no goleiro da Ponte Preta no primeiro jogo do segundo turno, empate de 1-1. Robson acabou sendo expulso graças ao VAR, que chamou. Na hora o árbitro da partida não observou, mas o VAR chamou e o juiz... Daí o Robson está indiciado no artigo que diz que ele foi violento, ele foi abrupto ao tentar chegar na bola, acabou atingindo o goleiro da Ponte. Como se não bastasse, isso dá 6 jogos de suspensão, até 6 jogos de suspensão. Robson saiu de campo reclamando, xingando, fazendo gestos para o juiz. Foi indiciado em um outro artigo, que é a ofensa ao árbitro. Pode pegar então mais 6 jogos. Então, se tudo der errado para o Robson e para o Curitiba, coisa que geralmente acontece no STJD, Robson pode não mais jogar para o Coxa, ou seja, o jogo contra o América seria a sua despedida. Isso porque ele pode pegar um gancho aí até de 12 jogos, Curitiba teria só mais 8 jogos no campeonato, e o Robson para o ano que vem não tem contrato. Não sei se o Curitiba tem pretensões de renovar o contrato com ele, ou ele de ficar no Curitiba, então esse jogo pode ser o tchau, querido. A punição de mandos de jogos no Couto Pereira. No último jogo contra o Goiás, torcedores do Curitiba arremessaram copos, objetos em direção aos jogadores do Goiás, enquanto o árbitro averiguava o VAR no lance que acabou anulando o gol do Goiás. O árbitro relatou em sua súmula dizendo que foram atirados objetos, mesmo que não tenha atingido nenhum jogador. Curitiba está então indiciado. E tem um agravante, se já não bastasse correr o risco de perder mandos de jogos ou jogar com portões fechados por causa deste episódio contra o Goiás, Curitiba tem ainda aquela treta que deu lá em Ponta Grossa no jogo contra o Operário, onde torcedores do Curitiba jogaram objetos nos jogadores do Operário que treinavam em sua frente e depois tentaram invadir o campo, causando uma grande confusão. O árbitro da partida também relatou. Então é um agravo contra o Curitiba. Nessa reta final, onde o Coxa tem 3 jogos importantes em casa, pode perder sim os mandos de jogos. Ou pode jogar com portões fechados. É claro, tem todo um processo, Curitiba pode recorrer, pode pedir efeito suspensivo, mas é algo que vai atrapalhar muito as pretensões do Coxa em subir. Agora aqui em off, só nós aqui, que ninguém nos ouça. Quantas vezes esses torcedores do Curitiba vão continuar nos prejudicando? Já não bastou 89, quando um babaca invadiu o campo lá para bater num dos nossos maiores ídolos, no Rafael Camarota, que nos resultou aquela punição absurda? Depois, em 2009, um monte de louco que invadiu lá e quase destruiu a história do Curitiba, nos fazendo jogar tantos jogos fora de casa. E os caras não aprenderam ainda. E vai mais um monte de babaca na social, da social, jogar copo de cerveja em jogador do Goiás.
Cara, esses caras tinham que ser expulsos, tinham que ser presos, tinham que ser responsabilizados. Se o Curitiba perder mando, esses caras tinham que pagar a renda e responder criminalmente e civilmente ao Curitiba. Mas aqui, ó, fica só entre nós. E por último, mas não menos importante, em relação às bets no Brasil. O governo federal tem investigado e tem tentado regulamentar as casas de aposta. Esse monte de empresas que fazem apostas esportivas. O Curitiba tem em sua camisa uma das marcas que não está na conformidade que o governo federal pede. Com isso, ela estaria proibida de atuar no Brasil. E aí mais um problema, porque é o patrocinador master do Curitiba e tem contrato com o Coxa até o final do ano. O Coxa ainda não confirmou os valores, mas já foi especulado que seria a maior patrocinadora da história da camisa do Coxa. Então o Curitiba perderia aí renda, perderia dinheiro. No momento de final de ano, de renovação, de contratação, de 13º, mais um pipinão para o Curitiba resolver. Até o fechamento desta crônica, eu não tive resposta se o Curitiba vai continuar jogando com a marca da Hells na sua camisa. Mas a empresa informou em nota que está tentando, junto ao governo federal, a regulamentação e que, segundo ela, está tudo ok. Mais um pepino. Então, as nuvens negras. Se não bastassem tantos problemas dentro de campo, tantas indecisões, precisar vencer tantos jogos em tão poucos que restam, mais esses pepininhos para a diretoria da Tricorp, diretoria do Curitiba resolver. Daí, torcedor, parece que cada dia está mais difícil do Coxa subir para a primeira divisão. Comente, compartilha, indique o Curitiba em Crônicas. Valeu!